Você sabe qual é o seu propósito? Bom, esse é um assunto muito importante. Precisamos entender essa realidade para verdadeiramente vivermos o nosso propósito de vida. Eu sou Felipe Loureiro e nesse vídeo vamos falar sobre a integração cósmica e o nosso propósito de vida. Todos nós viemos para esse mundo com uma missão coletiva e um propósito individual. A missão coletiva está associada ao propósito individual e o propósito individual está associado à missão coletiva. Mas por que isso acontece com a gente, né? Com nós, meros humanos mortais, né? Por que temos um propósito? Por que temos uma missão, né? Bom, para começar a falar sobre isso, é muito importante que tenhamos em mente a analogia do princípio hermético da correspondência, né? Da mesma forma que o nosso corpo funciona, o sistema solar tem um mecanismo que trabalha dentro de uma harmonia celestial que integra todos os corpos astrais que compõem o próprio sistema solar, né? E assim funciona o nosso corpo também, integrando todas as células para formar órgãos que possibilitam a existência da consciência humana ou do espírito divino, né, em um corpo físico. Isso tudo é uma integração biológica que forma a máquina gênica, que é o ser humano, tá? Voltando para a questão da nossa missão coletiva e o nosso propósito de vida, eles estão interligados, justamente para fazer funcionar um mecanismo cósmico. E é por isso que é tão necessário fazer uso da astrologia para entendermos qual é o nosso verdadeiro papel na sociedade como indivíduos espirituais. E o que isso significa, né? Isso significa que a humanidade tem como missão coletiva construir uma realidade que esteja integrada ao cosmos. Assim como os celtas, quando construíram Stonehenge, ou os egípcios, os maias, os orientais, quando construíram pirâmides, né? Esses monumentos tinham como função canalizar energia cósmica para alimentar o funcionamento de suas culturas. Todos os seres que colaboravam nessas construções tinham um papel extremamente importante enquanto colaboradores. Veja bem, enquanto colaboradores. À medida que os indivíduos perdiam a sua conexão com a obra, acontecia uma desintegração cósmica. É como se os planetas saíssem de órbita, né? por conta de alguma aproximação de uma força maior ou de uma estrela maior, que acabava desestruturando uma determinada realidade, né? Isso acontece com a gente atualmente. Muitas sociedades perderam o rumo daquilo que era o verdadeiro propósito social como um todo, né? Então, as pessoas elas passam a não ver mais sentido na realidade coletiva e elas vão se tornando mais individualistas, né? Buscando mais aquilo que lhe agrada de forma egóica, simplesmente por não ter um entendimento mais amplo, ou seja, a falta de visão de mundo, né? Que implica em uma estagnação que vai corrompendo a alma da pessoa. E por que isso acontece, né? Simplesmente porque a alma vem com um propósito individual que se conecta a uma missão coletiva. Se uma determinada sociedade tem como propósito social o aperfeiçoamento da própria civilização humana, os indivíduos devem estar integrados a esse propósito social, né? E cada indivíduo vem com um propósito que corresponde a essa realidade, né? E aí entra a missão coletiva. Várias pessoas com propósitos semelhantes agindo em um único objetivo. E o que acontece atualmente em nosso mundo é que as pessoas não estão se integrando por ter algo em comum num sentido mais elevado, né? Num sentido mais espiritual, que faça pessoas terem em seu dia a dia um vocabulário com palavras mais ricas que venham a promover certa transcendência de pensamentos, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas estão se conectando por interesses de consumo,
interesses que não trazem um aspecto de evolução. E a integração cósmica funciona dessa forma, unindo pessoas que possuem propósitos semelhantes e que cada uma dessas pessoas possui uma missão coletiva de colaborar, no propósito do outro. E isso significa que, se seguirmos o chamado do nosso coração, seremos capazes de evoluir constantemente, nos tornando mais altruístas e ajudando outras pessoas a se tornarem altruístas também. E assim a humanidade global dá um salto quântico, que verdadeiramente nos coloca em um patamar de espécie mais elevado, tanto no sentido biológico quanto no sentido espiritual. E assim realizamos conexões multidimensionais, o que pode nos trazer mais informações de tecnologias que ainda não tivemos contato e que pode nos ajudar a evoluir não somente como uma civilização interestelar, mas também como uma civilização multidimensional. Integração cósmica é isso. É você entender que o seu propósito depende do desenvolvimento do propósito do seu semelhante e que ambos possuem uma missão coletiva que está relacionada com a evolução de todos os seres humanos. E uma das ferramentas mais importantes que devemos ter em mãos para entender todas as informações necessárias nessa evolução civilizacional é a astrologia, Eu sou o Felipe Loureiro, criador do Ato Primordial, o canal de desenvolvimento humano para a era aquariana. Compartilhe o nosso conteúdo com pessoas que desejam descobrir o seu verdadeiro propósito. Deixe a sua avaliação e fique sempre atento às atualizações do nosso canal. Gratidão.